título dessa mensagem é Tempo de Cuidar. Diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amém? Que o Senhor nos abençoe nessa noite, abençoe a leitura da sua palavra, abençoe para que você receba tudo aquilo que Deus quer te dar. Que o Senhor fale contigo, que o Senhor ministre aos nossos corações uma palavra vinda do céu para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Espera aí que eu já me confundi aqui de novo. Aleluia. Achei. Queridos, eu fiquei pensando hoje acerca de que mensagem trazer nos dias dos pais. Né? Hoje também é um domingo de missões, é um domingo que nós nos lembramos de missões. Mas o que Deus falava ao meu coração é a respeito do cuidado que nós, como pais, como pastores que somos, dentro da nossa casa, precisamos ter com a nossa geração. Ou precisamos ter com a geração que virá, ou a geração que nós estamos cuidando, estamos tratando. Ou a maneira como nós estamos cuidando daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Daquilo que Deus nos deu como responsabilidade. O Senhor Jesus aqui começa dizendo: eu sou o bom pastor. O bom pastor. Porque a função de pastor para a igreja, a função de pastor no contexto de Israel, no contexto da história de Israel, era uma atividade muito importante. Muito importante porque na história do povo de Deus, nós vamos ver que eles começam como um povo nômade. Um povo que habitava em tendas, que morava em tendas. E que por onde passava, por onde ia, tinha que levar também o seu rebanho. E a ovelha, ela dava não só a roupa, o aquecimento, principalmente para um povo que morava no deserto e que à noite fazia frio, mas também a pele para que se pudesse fazer as tendas ou se construir as tendas. De modo que a atividade de pastor se tornou uma atividade importante, cuidar das ovelhas. Aos poucos, essa atividade, essa ação de cuidado com as ovelhas começou a fazer parte do vocabulário teológico de Israel. Começou a fazer parte de um exemplo da ação de Deus na nossa vida. Então, da mesma maneira que o pastor cuida das ovelhas, Deus cuida de nós. Da mesma maneira que o pastor se entregava ou ia atrás da ovelha que se perdia, a Bíblia diz que o Senhor vai atrás da ovelha que se perde dentro da sua casa.
porque o Senhor cuida daquilo que é seu, o Senhor cuida do seu povo. E diante desse cuidado de Deus, né, surge uma palavra, né, que em grego é poime, que hoje nós chamamos de poimênica, que fala do cuidado pastoral, ou o cuidado de Deus na nossa vida. E Deus deseja cuidar de cada um de nós. Nós, queridos, como pais, dentro da nossa casa temos também responsabilidades de cuidado. Cuidar dos filhos, cuidar da esposa, cuidar da casa, estar atento ao que está à nossa volta. Porque o pastor não podia ficar lá no pasto, né, cuidando da ovelha, né, olhando para o WhatsApp, olhando para as mensagens, sentado na sala igual um panda, assistindo televisão o dia todo. Não, o pastor tinha que ficar cuidando, atento. Como Davi, que foi rei, que foi guerreiro de Deus, mas que também foi pastor, que também cuidou das ovelhas. E a Bíblia diz que quando Davi foi para enfrentar o gigante, e que perguntaram, qual é o teu currículo, Davi? O que você já fez? Davi, fiz coisa pouca, coisa pequena, sabe? Eu estava cuidando das ovelhas, aí veio o leão tentar pegar a ovelha, eu acabei com a raça do leão. Veio o urso, eu acabei com o urso. Porque o pastor, ele se preocupa com as ovelhas a ponto dele dar a sua vida por elas. E não é assim que o Senhor define o marido, por exemplo? Quando a Bíblia diz que o marido deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja. Em outras palavras, você, pai, tem que amar a tua mulher, assim como Jesus amou a igreja, a ponto de dar a sua vida por ela. A ponto de se entregar na cruz por ela. O Senhor Jesus disse aqui, olha, vocês não tiram a minha vida, eu mesmo a dou. Eu que entrego, é uma oferta de Deus. E a ovelha servia, pelo menos, a princípio, para 2 propósitos, alguns outros, mas a princípio 2, dentro da esfera religiosa de Israel, mas pelo menos 2 principais, que era o holocausto, que era aquela oferta que era totalmente queimada, entregue a Deus, com exceção da sua pele, era aquela oferta que subia para Deus, como nós fazemos aqui, entregamos as nossas ofertas. Era o holocausto que era entregue no fogo que nunca parava de queimar, nunca se apagava. Essa oferta era colocada e entregue para que a fumaça, para que subisse para Deus. E a oferta pela expiação do pecado. Não que o pecado passasse para a ovelha, mas por causa da ovelha, por causa da entrega, os pecados eram perdoados. E os nossos pecados hoje são perdoados por causa de um sacrifício. Assim como aqueles homens precisavam entregar, né, durante a sua vida, diversos sacrifícios por causa do seu pecado, para a expiação do seu pecado, para a remissão dos seus pecados, hoje em Cristo Jesus, o Verbo que se fez carne, a ovelha que foi entregue muda para o matadouro, hoje nós temos os nossos pecados perdoados. Por um sacrifício. Os pecados de toda a humanidade foram perdoados. E hoje em Cristo, nós temos a vida eterna. E é por isso que a função do pastor era importante. Porque era importante tanto na vida, né,
do povo, quanto era importante para o acesso a Deus, para que o povo pudesse entregar a Deus a sua oferta. Claro que dentro desse contexto há aqueles que não podiam entregar a ovelha, entregavam as pombas, existia todo um ritual, mas o principal para o indivíduo, o desejo do indivíduo era entregar para Deus a sua oferta, a sua ovelha, e ter a expiação do seu pecado. Porque a Bíblia diz que a vida da carne está no sangue. O sangue daquele animal era aspergido sobre o altar, era colocado em volta do altar pelo sacerdote, representando a culpa que era tirada. E a partir daí, esse homem tinha novamente restabelecido a sua comunhão com Deus. Hoje nós temos comunhão com o Senhor por meio do sacrifício de Cristo. Hoje a tua casa é redimida, os teus filhos são redimidos por causa do sangue de Jesus. Mas infelizmente, queridos, hoje, assim como no passado, muitos assumiram a posição de paternidade, de pai, ou são pais no papel, mas não são pais de fato. Há aqueles que não são pais de fato, não geraram filhos, não colocaram filhos no mundo, mas assumiram a responsabilidade da paternidade. Assumiram a responsabilidade de cuidar. Assumiram a responsabilidade de pastorear a sua casa. E é por isso que eu quero chamar a sua atenção para isso. Porque há sobre você uma unção de capacidade, de sabedoria, para que você possa cuidar da sua casa. Para que você possa pastorear a sua família. Para que você possa pastorear, a sua geração. Você que tem esposa, tem que pastorear o seu relacionamento. Como é que é isso, pastor? Sabedoria, irmão. Sabedoria. Às vezes lá em casa falta sabedoria. Jesus amado. Às vezes uma palavra gera uma tempestade. Às vezes uma ação gera um grande conflito. Às vezes a falta de uma coisa, de um eu te amo, gera uma guerra. Gera um problema. E às vezes nós precisamos então estar atenados, queridos, porque a cultura do nosso tempo, às vezes entra dentro da nossa casa, entra na nossa família, no nosso relacionamento, e quando nós vamos ver, nós já não estamos seguindo o Evangelho, mas estamos seguindo a cultura do nosso tempo dentro da nossa casa. Precisamos prestar atenção, pais, porque às vezes nós estamos pensando que estamos dando uma boa educação para os nossos filhos, pensando que estamos colocando os nossos filhos nos melhores lugares, achando que o bem maior que nós estamos fazendo para eles é eles, ascender socialmente, quando na realidade eles estão frios e distantes de Deus. Quando na realidade eles estão sem fé, sem esperança, sem saída, presos em ideologias, em pensamentos e ideias humanas, e não pautando as suas vidas segundo Deus. Então eu quero chamar a sua atenção nessa noite para algumas ações de cuidado que nós podemos ter com a nossa casa, com a nossa família. Não importa aqui hoje se você é homem, se você é mulher, há sobre você uma unção de paternidade, de pastoreio, de cuidado, da poimênica de Deus, para você cuidar de uma geração, para você cuidar de um povo. Não importa se você tem filho ou se ainda não tem. Há pessoas que se aproximam de você esperando o cuidado de Deus, esperando uma palavra de Deus, esperando que você dê a elas conforto, que você se compadeça delas como se Jesus se compadeceu daquela multidão que estava aflita, desesperada, angustiada,
pessoas estão precisando dessa palavra. Então, antes nós precisamos constatar realidades, queridos. E uma das realidades da cultura atual é que a nossa cultura hoje, ela é imediatista. Nós, quando nós olhamos para os nossos avós, olhamos para o passado, nós vamos ver que eles tinham projetos e pensamentos de longo prazo. Quais são os planos de longo prazo que nós fazemos, ou que os nossos avós faziam? Eram planos para a família, eram planos para o trabalho, eram planos para comunhão com Deus, para a política. Sempre se olhava a longo prazo. A própria ideia de reino, de monarquia, é uma ideia de longo prazo, que vai passar de geração a geração. Hoje, nós vivemos num período republicano em que os governantes são trocados de 4 em 4 anos, segundo a vontade daquele povo, daquela geração que está presente. Antes, se colocava uma família e se estabelecia um casamento, e o pensamento que cada um tinha era: eu casei com essa mulher até a morte. Só a morte me separa dela. Não foi esse o voto que você fez quando você casou? Nada doença. Como é que é o voto? Já até esqueci. Já até esqueci. Mas lembro da mulher, graças a Deus. É na saúde e na doença. Na alegria e na tristeza. Obrigado, irmã. Na riqueza e na pobreza. Ou seja, independentemente das circunstâncias, eu vou estar ao teu lado. A gente pensava a longo prazo. A gente pensava, que o casamento, não é para acabar. É para continuar. No relacionamento com Deus, a pessoa chegava na igreja e aceitava Jesus. Só sai dessa igreja aqui quando Jesus voltar. Para que eu vou ficar pulando de igreja em igreja? Para que eu vou ficar pulando de culto em culto? Pensamento de longo prazo. A família é constituída para cuidar de mim para quando eu ficar velho. Os meus filhos, pessoal que é da roça, tinha bastante filho para cuidar da roça e depois os filhos cuidavam de você quando você ficar velho. Mas hoje nós estamos com dificuldade de fazer projetos a longo prazo. Nós estamos nos tornando imediatistas. Não conseguimos esperar o tempo do crescimento. Não conseguimos esperar as respostas de Deus. Não conseguimos aguardar o tempo de amadurecimento. Lá em casa, minha esposa agora resolveu colocar um monte de planta lá em casa, só Jesus. Pelo menos planta não atrapalha ninguém, É uma bênção. E tinha um vasinho de planta, que começou a ficar as plantas meio amarelas, assim. E daí ela percebeu e colocou a planta num vaso maior. E agora a planta está verdinha, está grande, cresceu. Mas às vezes, querido, nos falta essa sensibilidade de olhar para aquilo que demora, aquilo que talvez não estejamos vendo o crescimento necessário e adaptar e mudar. Nós estamos nos tornando pessoas que estão olhando talvez para os nossos filhos e querendo que eles experimentem uma mudança instantânea, uma transformação para agora. Nós estamos vendo gerações de jovens que já não aguentam mais esperar. Não sabe o que é uma fila de banco. Nunca perdeu uma hora numa fila de banco. Quem aqui já entrou no banco de tarde só foi sair quando a agência estava fechando? Estamos nos tornando pessoas assim, queridos. Queremos os resultados na hora. E isso tem impactado as nossas famílias. Isso tem impactado as nossas casas. Isso tem impactado o nosso relacionamento com Deus.
Porque às vezes a gente ora e acha que Deus vai fazer agora. Às vezes a gente clama a Deus, vem na igreja uma vez e a gente acha, pronto, agora a mudança está feita. Agora Deus mudou a minha vida. Deus tem um processo contigo. Deus tem um trabalhar na sua vida. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Existe uma caminhada com Deus, existe uma caminhada contigo, que Deus quer traçar um trajeto com você. Existe um nascer de novo. Segundo ponto, nós estamos vivendo um tempo em que se estão valorizando as sensações, a cultura das sensações. Onde o que é mais importante é aquilo que você sente. O que é mais importante é a sua felicidade. O que é mais importante é a preocupação consigo mesmo, com o corpo, com a saúde. Veja, com o texto que nós lemos, o verso de número 13, que diz que o mercenário foge porque é mercenário. Ou seja, ele está preocupado com o material. O mercenário foge porque ele precisa de dinheiro para trabalhar. Ele não trabalha por amor. O mercenário foge porque ele precisa de alguma recompensa para ele poder se animar. Se não tiver essa recompensa, eu não faço mais parte dessa igreja. Se não tiver mais algo em troca, eu não faço mais parte desse corpo. Eu não faço mais parte desse projeto. A mulher começou a ficar velha? Não. Separa logo que não dá certo. O marido começou a ficar careca? Só Jesus. Separa, chuta esse homem para lá, vamos pegar um novinho. Porque estamos comprometidos conosco, com as nossas sensações, com as nossas vontades. Ou seja, corremos o risco de colocar o material acima daquilo que é ético, acima daquilo que é moral. As conquistas acima da verdade de Deus, da bondade de Deus. Aquilo que pode nos dar prazer, aquilo que pode nos dar conforto, acima da própria palavra de Deus. É por isso que nós, como pais, como cuidadores, como homens de Deus, não podemos nos tornar mercenários da palavra de Deus. Às vezes nós achamos, mercenário da palavra de Deus é só quem sume o púlpito e prega por dinheiro. Não. Nos tornamos mercenários quando estamos nos relacionando com Deus, esperando alguma coisa em troca. Quando estamos nos relacionando com Deus, só porque Deus nos deu uma bênção, só porque Deus curou, só porque Deus fez. Queridos, Deus nos dá presentes. Amém? Deus cura no tempo dele, Deus faz no tempo dele. Deus realiza no tempo dele. Mas o nosso relacionamento não se baseia naquilo que Deus faz, mas naquilo que Ele é. O nosso relacionamento com Deus está ligado no próprio Deus. A Bíblia diz que Ele o exaltou sobremaneira, falando a respeito de Cristo. O texto que lemos em Filipenses capítulo 2, Ele deu um nome que está acima de todo nome. Só isso já é suficiente para você exaltar a Deus. Só isso já é suficiente para você glorificar a Deus. Já é o suficiente para você exaltar o nome desse Deus maravilhoso. Outro ponto que nós estamos vivendo é a insegurança. É a insegurança. E a insegurança faz com que nos importemos somente conosco. A insegurança faz com que nos importemos somente com as nossas coisas. O mercenário aqui, no verso 13, ele diz, ele não se importa com as ovelhas. Ele não está preocupado com as ovelhas, ele está preocupado consigo mesmo.
Ele não está preocupado com a segurança espiritual das ovelhas. Ele não está preocupado em cuidar das ovelhas. Ele não está preocupado em trazer bom alimento para as ovelhas. Ele não está preocupado com a comunhão que as ovelhas têm com Deus. Mas ele está preocupado consigo mesmo. E essa insegurança gerada na nossa sociedade, pelo desemprego, pela falência, pela desordem, por pandemia. Muitas vezes nós estamos preocupados com a nossa casa, com aquilo que vamos perder. Fazemos um seguro, irmãos. Colocamos o nosso carro no seguro, fazemos um seguro de vida se acontecer alguma coisa ruim conosco. Cuidamos porque temos insegurança. Vivemos tempos de desigualdades, de diferenças, mas, mesmo assim, existe um bom pastor que cuida de nós, um bom pastor que conhece as suas ovelhas. Nós precisamos tomar cuidado para que não nos tornemos egoístas, numa sociedade que valoriza aquilo que é você. E cuidado para que não tenhamos uma teologia egoísta. Um relacionamento com Deus egoísta. Um relacionamento com Deus danoninho. Lembra daquele comercial, irmão? Me dá, danoninho, dá. Só lembra até aí. Porque às vezes a gente só quer para isso de Deus. Me dá, Deus, me dá, Deus, me dá. Porque achamos que as coisas vão nos trazer segurança. Achamos que é o material que nos vai trazer segurança, a segurança necessária. Achamos que são as amizades, que é o fato de eu estar na igreja, que eu vou ter segurança e equilíbrio espiritual, enquanto nos esquecemos que tem um lugar em Deus. Temos um refúgio em Deus. Temos a morada do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Podemos ficar debaixo das asas daquele que nos guarda. Podemos nos abrigar debaixo das suas mãos. Aquele que por onde você vai, Ele estende as mãos sobre você. Aquele que guia a sua vida, aquele que te protege. E por último, queridos, nós vivemos um tempo de competição e individualismo. Tempos em que cada um compete com o outro. E competição não faz parte do vocabulário da igreja. Competição não faz parte do vocabulário das ovelhas de Deus. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus olha para você do mesmo jeito que olha para mim. A palavra de Deus fala, aqui no verso 17, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Em outras palavras, Deus, Ele dá a sua vida. Ele nos ensina que a gente, ou nos motiva a dar a nossa vida também, por amor à igreja, por amor aos nossos filhos, por amor à nossa casa, por amor ao cuidado, por amor, àqueles que necessitam. Precisamos dar a nossa vida, dedicar a nossa vida. A que você tem dedicado a sua vida hoje? A que você tem dedicado o seu tempo, a sua força, os seus estudos, o seu conhecimento, a sua sabedoria, aquilo que Deus colocou nas suas mãos? A que você tem dedicado? Será que você tem se dedicado só para ganhar dinheiro? Será que você tem dedicado para competir? Porque competir é bom quando a gente está ganhando, não é verdade? Quando a gente está perdendo não é bom não, mas quando a gente está ganhando, irmão, é bom. Quando a gente está nas cabeças,
E a gente está ganhando, competir é bom demais. Quando tem rivalidade, então, a gente vê as Olimpíadas aí, a gente quer ver uma competição boa. A gente quer ver um ganhando do outro. E ali, né, é uma espécie de competição ali saudável, onde cada um se esforçou no seu país para conseguir uma medalha. Mas aos olhos de Deus, queridos, nós precisamos nos esforçar para entrar no reino de Deus, para sermos cheios da cultura de Deus na nossa vida. Aos olhos de Deus, quanto mais você entrega, mais você recebe. Quanto mais você se dá, mais Deus te enche. Quanto mais você se humilha, mais Deus te exalta. Quanto mais você ouve, mais Deus enche os teus lábios, para que você possa falar do amor de Deus, para que você possa proclamar as maravilhas de Deus para um mundo que está caído, ao mundo que está precisando de uma palavra, o mundo que está precisando ouvir a voz de Deus, a voz do Senhor. E é isso que o Senhor Jesus fala contigo hoje. Quando Ele diz, ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Ele te entregou a vida. Ele te entregou. Por isso que todo relacionamento com Deus precisa ser um relacionamento de entrega. Precisa ser de um relacionamento de intimidade. É por isso que o teu relacionamento com teu filho precisa ser um relacionamento baseado em ação, não em palavras. O relacionamento do pastor com a igreja, ou o relacionamento de Deus com a igreja, não foi um relacionamento baseado somente em palavras. Porque tem gente que é cheia de Bíblia, mas tem pouco de Deus. Tem gente que conhece a Bíblia de cabo a rabo, de alfa a ômega, de Gênesis a Apocalipse, mas não conhece a Deus. Tem gente que frequenta os cultos, que participa dos encontros, gente que participa e está sentado nos bancos da igreja, mas que nunca ouviu a voz de Deus. Porque se relaciona com a religião, não se relaciona com Deus. Se relaciona até mesmo, né, com textos da palavra de Deus. Ou conhece o texto da palavra, mas não conhece o Deus da palavra. E é isso que o Senhor nos chama hoje, pais. Se queremos transformar a nossa geração, nós precisamos agir com o cuidado que o Senhor agiu conosco. Nós precisamos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A gente também precisa se esvaziar. A gente precisa também, né? Às vezes a gente se acha demais, vamos falar a verdade. A gente diz, mas eu já tenho tanto tempo de evangelho, tenho tanta experiência, já conheço tanta coisa. E a gente quer dar conselho para os nossos filhos, mas os nossos filhos não ouvem os conselhos porque a gente fala com a boca, mas nega com as ações. A gente fala com os lábios, mas as nossas atitudes negam quem somos. E é por isso que nós precisamos nos arrepender todos os dias. É por isso que todos os dias nós precisamos nos colocar diante do altar e pedir direção do Espírito Santo. Porque o Evangelho não fala de nós simplesmente trazermos boas palavras para os nossos filhos. De simplesmente nós levantarmos as mãos e falar para os nossos filhos, Deus te abençoe, porque isso é muito bom, isso é bonito. Mas não adianta eu levantar as minhas mãos e falar, Deus te abençoe, vá com Deus.
Se eu não sou Deus, eu não sou exemplo de mudança, de evangelho dentro da minha casa. Não adianta eu dizer a bênção, ou dar a bênção para o meu filho, se eu não sou exemplo para ele. Se eu não tenho intimidade com Deus. Que bênção que eu vou dar? Se o Senhor não encheu a minha vida. Se eu não me esvaziei. Para o Senhor encher. Se eu não me entreguei no altar. Se eu não dei oportunidade para o Senhor fazer. Que bênção que eu vou dar se eu não experimento as bênçãos de Deus? Que bênção que eu vou dar se eu não ouço Deus falar comigo? Que conselho que eu vou dar para o meu filho se eu estou enchendo o meu coração de coisas do mundo? Se eu estou enchendo o meu coração daquilo que é passageiro, imediato, e não das coisas eternas? Oh, Senhor! É por isso que o Senhor fala contigo hoje, querido. Porque o Senhor quer mudar a nossa família, o Senhor quer mudar a nossa casa. O Senhor quer mudar essa geração. O Senhor não está contente em ver uma geração perdida. O Senhor não está contente em ver uma geração perdida nas drogas, no álcool, na mentira, no engano. O Senhor não está contente em ver uma geração que está se acabando em suas idolatrias. Na idolatria humanista que coloca o homem acima de Deus. O Senhor não está contente com isso. E é por isso que o Senhor te chama a se levantar hoje. O Senhor te chama a te colocar na brecha. Te colocar na brecha pela tua casa. Te colocar na brecha pelos teus filhos. Te colocar na brecha pela tua família, pelo teu casamento. Pela tua geração que vai vir. O Senhor te chama para isso. Ah, pastor, mas eu não tenho ainda. Oxe. E não é Deus que dá, querido. Não é o Senhor que faz. É por isso que o Senhor te chama a isso, amados. O Senhor te chama nesse propósito. O Senhor diz, eu tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato eu recebi do meu Pai. A autoridade de Jesus. Ele não só se entregou, mas ele ressuscitou. Ele não só se humilhou, mas ele foi exaltado. Não é porque você entrega, na hora que você coloca nas mãos de Deus, você habilita a chave para Deus trabalhar na sua vida. Você abre a porta para o agir de Deus na sua vida, na sua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. O Senhor tem cuidado de nós, queridos. Se você está aqui hoje, é porque o Senhor cuidou de você. Se você está aqui hoje, é porque Deus te trouxe aqui. Para pensar. Quantas vezes você pensou, hoje não vai dar, agora acabou. Mas você hoje está de pé. A tua fé continua firme. Você continua crendo em Deus. O Espírito Santo continua se movendo dentro de você. O Espírito Santo continua falando contigo, continua te ensinando, continua te mostrando. Mas lembre-se de uma coisa. O Senhor também te deu autoridade. Autoridade. Quando nós temos alguém que precisa de cuidado e colocamos alguém dentro da nossa casa, uma babá, um cuidador de idoso, a gente entrega para essa pessoa a autoridade. Nós não estaremos lá, mas essa pessoa tem autoridade para agir. Tem autoridade para trocar o neném, tem autoridade para dar mamar para o neném.
Essa pessoa tem autoridade para fazer aquilo que você deveria fazer. Ou fazer de acordo com a sua vontade. O Senhor, quando Ele derrama autoridade sobre você, é para você fazer conforme a vontade de Deus. É para você agir conforme a vontade do Espírito. Conforme o Senhor te ensina. Aleluia. Aleluia. Levanta as tuas mãos. Oh Senhor. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado porque o Senhor está nesse lugar, Senhor. Obrigado porque o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida de cada um dos teus filhos. Eu quero te pedir, Pai, sobre a vida dos pais que estão aqui, Senhor. Meu Deus, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor os fortaleça, o Senhor os dê a capacidade, Senhor, de cuidar, de transformar, de preparar uma geração, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que está aqui hoje, meu irmão, minha irmã, que ouviu essa palavra e que sabe que necessita dessa autoridade de Deus, dessa autoridade do Espírito, que há pessoas à sua volta que precisam desse cuidado do Senhor na vida delas. Eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração. Porque o Senhor unge as tuas mãos. O Senhor unge as tuas mãos para tocar em vidas, para tocar em chagas, para tocar em dores, para olhar e perceber aflições e dores, que quando estamos envolvidos no individualismo, preocupados conosco, nós não conseguimos ver. O Senhor está te capacitando, meu irmão, a você tratar da tua casa. Para de querer dar só coisas para os teus filhos. Para de só querer cuidar de si mesmo, cuidar do teu corpo, cuidar da tua beleza. Começa a cuidar da tua vida espiritual. Começa a cuidar do teu relacionamento com Deus. Começa a cuidar da tua intimidade. Alabarashiko. Niriko binarashiminol. Aleluia. Quero convidar os pais que estão aqui hoje para vir aqui à frente. Nós queremos orar por vocês. Quero orar por todos os pais que estão aqui. Amém? Vem para cá.